O importante não é viver, mas viver bem. Platão. Saudações, queridos amigos estudantes, para você que está se preparando aí para fazer a prova do Enem, para você também que está se preparando para alguns concursos públicos e também para vocês adolescentes que estão se preparando para outros vestibulares. Nós, hoje em dia, em nosso dia a dia, estamos convivendo aí diretamente com provas que vem se cobrando aí a parte da redação. A redação natural nos estudos do Enem, também nos estudos de grande parte dos vestibulares do Brasil e também alguns seriados, e agora sendo cobrada aí bastante em alguns concursos públicos. Claro, não em áreas específicas. No caso dos concursos públicos, nós temos ali alguns textos, algumas temáticas de redação voltadas ao conhecimento um pouco mais técnico, dependendo do cargo ali específico. Mas nós estamos tendo aí alguns concursos públicos que vêm cobrando redação no estilo dissertativo argumentativo, que é o estilo de redação mais comum que nós vemos em provas. Analisando esse ponto em especial, é muito importante nós trazermos aqui para vocês algumas dicas relacionadas a essa dissertação argumentativa. O que ela é, o que ela representa, justamente para trazer para vocês informações importantes e pertinentes. Quando nós escrevemos textos dissertativos argumentativos, nós estamos defendendo ou não defendendo alguma opinião sobre algo. Estamos apresentando o nosso ponto de vista em relação a determinado tema. Um tema que aborda algum problema social, alguma questão importante na sociedade. Um tema que é importante para os nossos debates do dia a dia, que são expostos em jornais, são expostos aí no Congresso Nacional, em discussão de leis, são expostos na nossa comunidade, de maneira que nós defendamos um tema. Então, sempre que se cobrar de você o texto dissertativo ou argumentativo, nós temos que defender aí uma opinião, nós temos que defender um ponto de vista acerca deste tema. O tipo mais comum que se cai em vestibular é justamente o dissertativo argumentativo. E também é o que cai na prova do Enem, na avaliação aí do Exame Nacional do Ensino Médio, que talvez seja o vestibular mais utilizado, mais usufruído, mais feito pelos estudantes no Brasil. Dentro dessa questão, nós vamos aproveitar aqui o nosso canal Portal TAF, para, além de trazer conhecimentos sobre oratória, comunicação profissional, projeto de vida, que vamos abordar também, tanto aqui, tanto em cursos, vamos trabalhar também algumas dicas para melhorar a sua redação. E desde já, você já pode enviar esse vídeo para amigos seus, colegas, estudantes que estão se preparando para o Enem, para os vestibulares, de modo que aproveite dessas dicas importantes para a sua escrita de redação e, claro, quem quiser se aprofundar, adentre nas nossas redes sociais, acompanhe os nossos cursos, tanto os online quanto aqueles que estão disponíveis para correção de textos, o que é um fator importantíssimo para a sua prática de redação. Então, quer se aprimorar um pouco mais em redação? Chame-nos lá pelas redes sociais que nós abordaremos uma ajuda importante para o seu crescimento. Muito bem, meus caros. Quando nós trabalhamos com textos dissertativos e argumentativos, nós temos que então defender pontos de vista. Então, nós temos que apresentar argumentação. Qual é a nossa visão, qual é o nosso ponto de vista acerca de determinados casos? Naturalmente, algumas provas vão exigir isso, principalmente o Enem. Algumas talvez não vão exigir com tanta clareza, mas também é um ponto importante a inclusão do repertório. O repertório é importantíssimo para qualquer tipo de redação dissertativa,
Basicamente, o que é repertório? Não basta que eu apenas argumente o meu ponto de vista sobre algum caso. Não basta que apenas eu traga as minhas ideias e defenda ou critique algum tema em especial. É muito importante que eu compare, faça comparações daquele meu argumento, daquela minha ideia, com outro tipo de conhecimento. Então, não adianta apenas eu criticar um problema, falar sobre o problema e detalhar sobre ele. Eu tenho que fazer alguma comparação repertorial. Para isso, eu uso conhecimentos diversos. Conhecimentos que eu tenho sobre história, conhecimentos sobre livros. Ah, Tiago, eu li um livro sobre algo e eu vou usar esse livro dentro do meu texto. Maravilhoso! Às vezes você gosta muito de filmes, e aí um filme que você assistiu, você pega alguma teoria desse filme e faz a comparação do texto. Isso é essencial. E o repertório embasa o nosso estudo diário. Então, desde quando você está aí no maternal ou no pré-escolar, por exemplo, não sei como chamava lá na sua época, desde criança você estuda diversas teorias e você estuda não apenas na escola. Na escola você estuda conteúdos, na sua família, com seus amigos, você sozinho ou sozinha aprende conteúdos, você lê livros, você assiste a filmes, você descobre teorias, você estuda lá na escola alguns conceitos básicos das diversas ciências, depois você estuda na sua casa outros conceitos que você tem certa afinidade. Então, toda essa gama de conhecimentos que você tem é o seu repertório. Então, nós precisamos comparar essas ideias com os nossos argumentos. Aproveitando disso, nós usaremos aqui o nosso canal para algumas dicas de repertórios que você pode usar em texto. E hoje vamos usar um famoso pensador da filosofia que é Platão. O grande pensador Platão é um filósofo que nasceu lá na Grécia Antiga, 300 e poucos anos antes de Cristo. Platão é um dos mais famosos filósofos da história e alguns consideram que ele seja aí talvez o primeiro grande impulsionador da filosofia. Naturalmente nós temos pensadores que vieram antes dele, como Sócrates, que foi professor dele inclusive, Tales de Mileto, pessoas que vieram antes da existência de Platão, mas com a fundação da academia, a escola de filosofia, o Platão é mais conhecido por ser um dos primeiros que indagou, que incentivou pessoas a refletir sobre a vida, a refletir sobre as coisas. E Platão é muito conhecido. Foi aluno de Sócrates, depois teve vários outros alunos, alguns muito conhecidos hoje pela ciência, como Aristóteles. E todos esses discursos, todos os livros que Platão escreveu, ele escreveu justamente na academia, debatendo com os seus alunos, debatendo ideias com os seus seguidores. Livros que são famosos até hoje. Vários e vários livros feitos em formato de discurso. Os mais conhecidos, A República e O Banquete. Então, como nós podemos usar Platão como repertório para ampliar o domínio do nosso argumento, para ampliar o domínio dos nossos pontos de vista e para que, de fato, possamos escrever textos com mais repertório e, claro, com uma gama maior de conhecimentos para que o texto fique bem melhor, bem mais apresentado. No livro A República, Platão escreve sobre a teoria da caverna. Para você que nunca estudou sobre algo, ou às vezes já ouviu falar sobre o assunto e talvez precisa de mais aprofundamento, vale a pena estudar sobre essa teoria, porque ela cabe em muitos argumentos. Lá na teoria da caverna, que ele escreve lá no capítulo 7 de A República, existe uma caverna. Então você imagina uma caverna mesmo, toda escura. Dentro dela existem prisioneiros desde o começo da vida, presos pelos braços, pelo pescoço e pelas pernas.
Essas pessoas estão presas lá desde o seu nascimento, então elas não conhecem o mundo real. Atrás dessas pessoas, atrás ali pelo lado de um muro, existem outras pessoas que não estão presas, que estão ali controlando a visão desses prisioneiros, mostrando a eles uma imagem branca. Então imagine os prisioneiros olhando para uma parede branca e atrás deles, sem que eles saibam quem existe, há outras pessoas mostrando alguns objetos, fazendo sombra nessa parede através de uma luz. Então, eu sou uma luz aqui, carrego uma lanterna, uma fogueira, mostro um objeto pela parede e através dessa parede você vê a sombra do objeto. Como os prisioneiros estão ali desde o começo da vida, desde o começo da sua existência, eles acham que aquela sombra projetada na parede é a verdade. Eles acham que é a realidade. Porque se a única coisa que eles enxergam desde o começo da vida é a parede branca, eles não têm conhecimento sobre a verdade. Eles acham que a única coisa que existe é aquela sombra que está na parede. Essa comparação que Platão fez, basicamente foi uma crítica em relação a nós, em relação às pessoas que acreditam em tudo que falam, acreditam em tudo que ouvem. Então é uma crítica em relação à nossa falta de percepção sobre a busca de um conhecimento verdadeiro. Então, quais tipos de temas e argumentos nós podemos usar em relação à teoria da caverna? Imagine que você esteja escrevendo um texto, por exemplo, sobre as notícias falsas, as famosas fake news, ou alguma temática que envolva controle das pessoas, ou alienação de algumas pessoas, alienação da mídia, por exemplo. Alguns temas que envolvem esses assuntos cabe perfeitamente à alegoria da caverna. Vamos supor que você vai escrever um texto sobre as notícias falsas, as fake news. E você cita no seu argumento que algumas pessoas acreditam em fake news porque simplesmente leem uma informação ali da rede social e não pesquisam por mais profundidade, não pesquisam com mais assiduidade a informação verdadeira. Ou seja, acredita em tudo que ouve e não tem aquela malícia, aquela percepção de, poxa, isso aqui pode ser uma informação falsa. Vamos buscar um pouco mais conhecimento sobre isso. Você pode escrever no texto de uma maneira muito mais formalizada, né? É claro, em formato de um texto dissertativo totalmente formalizado. Você pode escrever que, da mesma forma que essas pessoas, que algumas pessoas, com a sua inocência, com a sua ignorância, falta de conhecimento, agem como se fossem os prisioneiros da caverna de Platão, porque leem notícias falsas, espalham notícias falsas e às vezes nem sequer conhecem o conteúdo das notícias, não pesquisam profundamente se aquelas notícias realmente são verdadeiras, se elas realmente fazem sentido, da mesma forma que Platão dizia que os prisioneiros nas cavernas, presos ali, enxergavam as sombras. Logo, as sombras que os prisioneiros enxergavam é a alienação, é o controle que muitos não sabem, mas a ignorância delas, a falta de interesse em pesquisar mais a fundo, cria essa falta de informação. Então você faz uma comparação dos prisioneiros da caverna, que acreditam que as sombras na parede são reais, com as pessoas que veem fake news, que espalham notícias falsas, que às vezes são controlados, são alienados por informações que nem sabem se existem, nem sabem se são verdade e espalham para as demais pessoas. Na visão de Platão, os políticos, as pessoas que lideram a nossa sociedade, têm o dever de levar para as demais pessoas a justiça. Logo, a sua percepção de política está ligado a lideranças em um grupo. Na visão deste pensador grego,
os políticos deveriam ser os filósofos. Porque na época os filósofos eram as pessoas que estudavam, eram as pessoas que buscavam conhecimento, eram as pessoas que realmente detinham tempo para realmente conhecer a verdade. Então, se os políticos são filósofos, se os políticos são pessoas intelectuais, são pessoas que realmente buscarão a justiça de modo mais racional, menos envolvimento emocional e mais inteligência. Ou seja, quer lideranças, busque lideranças através de inteligências, pessoas inteligentes, pessoas que realmente vão entender o que estão fazendo. Se você quer líderes políticos, então, naturalmente, busque lideranças que entendam de política, que são pessoas inteligentes, que são pessoas conhecidas. Claro, que não apenas formados em filosofia. Hoje o filósofo é quem se forma em filosofia. Na época de Platão não existia faculdades. Então os filósofos eram aqueles que buscavam conhecimento, ou seja, as pessoas inteligentes. Em seus textos, vamos supor que você use algum tema, você vai escrever sobre algum tema que retrate algum problema, e você argumente, lá no seu desenvolvimento, que tal problema especificado, ele não é resolvido porque os políticos não fazem nada. Então você pode fazer uma comparação com as teorias de Platão. O problema tal, o problema específico, não se resolve porque as lideranças políticas brasileiras não fazem nada ou não se preocupam com esse tipo de problema. E você joga ponto e faz a comparação com Platão. O pensador grego antigo Platão dizia em suas obras que os políticos deveriam ser filósofos, porque a política era baseada em representações com pessoas inteligentes, com pessoas racionais, que buscavam realmente o bem comum para as pessoas. O que não acontece nos dias de hoje, porque os líderes políticos são egoístas, etc, etc. E você faz a comparação de que os políticos nada fazem, assim como Platão defendia a ideia específica, e compara com algum problema da atualidade dentro dos seus textos. Essa questão da política também, Platão, dá para usar em temas que envolvem, por exemplo, o comportamento ético, que você fala, por exemplo, que as pessoas não se comportam com esse valor ao conhecimento, que a ignorância hoje está muito expandida, porque o conhecimento profundo mesmo, ele não é muito utilizado ou valorizado pelos políticos, pelos jovens, etc. Então você consegue fazer essa comparação, que as grandes lideranças deveriam ser filósofas, assim como dizia Platão. E hoje em dia, as grandes lideranças, muitas vezes, não têm esse requisito da inteligência, da busca pela verdade, da busca do conhecimento. Qualquer alienação ou até a fama, sem qualquer indício de inteligência, é uma forma de alcançar o poder e, naturalmente, algum problema pode vir. Argumento que você pode utilizar tranquilamente em seu texto. Na percepção de Platão, existe uma espécie de fases de conhecimento que nós temos que alcançar para estabelecer o conhecimento sobre a verdade. Então, essas fases são múltiplas e basicamente divididas em duas partes, que é o mundo sensível, o mundo das cópias, e o mundo inteligível, que é o mundo que realmente nós conhecemos as coisas como elas são na sua realidade. Aqui, nesse mundo sensível, Platão cita a questão da doxa. Doxa é opinião. Doxa é aquele conhecimento raso. Sabe aquele conhecimento que todo mundo fala e você só sabe isso? Ou seja, você não tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Você, se falar de economia, você só vai falar o que todo mundo fala. Se falar de política, você só vai falar o que todo mundo fala. E que o que as coisas repetem, o que a mídia repete, o que se repete nas ruas, nos barzinhos e nas conversas entre amigos e família, é o que você sabe. Você não tem um conhecimento profundo, você não vai a fundo mesmo em relação à busca desse conhecimento. Então isso é doxa. As pessoas usam a doxa como uma mera opinião. A opinião sobre as coisas para Platão é desinteressante.
Se você fala, por exemplo, que eu sou um garoto feio ou bonito, isso é uma opinião, isso não vai trazer influência sobre o meu cotidiano, se você me acha bonito ou feio. Isso é uma opinião sua. Agora, se você me traz dados estatísticos de que meu rosto tem um formato específico, X, que bonito, é considerado cientificamente, você explica cientificamente se eu sou uma pessoa bela ou não. Então é diferente você só falar o que os outros falam, só dar opinião sobre o assunto ou buscar um conhecimento realmente mais profundo sobre algo. Imagine que você irá fazer redação sobre temas que envolvem a valorização da ciência, a valorização dos estudos, a valorização, por exemplo, do projeto de vida. Essa idealização de Platão sobre a doxa pode ser usada em seu texto como comparação no seu desenvolvimento. Então você pode dividir o seu desenvolvimento em duas partes. Você começa falando lá de Platão, que ele acreditava que as pessoas deveriam buscar um conhecimento mais profundo, não deveriam apenas falar o conhecimento popular, dar opinião sobre as coisas, que demonstrava uma falta de conhecimento, um conhecimento raso. E que hoje, num tema sobre valorização da ciência, por exemplo, as pessoas deveriam se dedicar mais ao estudo, as pessoas deveriam se dedicar mais ao aprofundamento de teorias, de informações científicas, porque o mundo teve tantos e tantos cientistas, tantos e tantos líderes que fizeram diversas coisas e agora chega até nós para que a gente não se aproveite disso e não se aprofunde nesses conhecimentos para até descobrir coisas novas que poderiam ser descobertas, mas até por preguiça as pessoas não fazem. Então, em temas de valorização do estudo, argumentos de valorização da ciência, da importância das pessoas em buscar mais conhecimento, você pode fazer essa comparação. Então não esqueçam, sempre que você for fazer textos dissertativos, não apenas argumente seus pontos de vista contra ou a favor uma ideia. Além disso, faça comparações repertoriais. Faça comparações sobre conhecimento sobre o mundo. E estude mais sobre Platão, que vai ser muito interessante para usar nos seus textos. Bora praticar? Bons estudos a todos vocês!